Muito bem, estamos de volta, nossa live desta sexta-feira, dia 10, e neste momento nós vamos fazer um bate-papo com o Dr. Abel Sguarese, membro da comissão da seccional da OAB, aliás, presidente da comissão especial, da seccional da OAB Mato Grosso, que está acompanhando já há um longo tempo, a questão da concessão da BR-163, Então, esse processo aí da caducidade, o processo aí da devolução, e é com ele que nós vamos falar, porque tem novidade aí, ó, concessionária, o destaque, nos sites da nossa região, protocolo a pedido para devolver concessão da BR-163 entre Sinop e Itiquira, que fica na região sul de Mato Grosso. Doutor Abel, eu gostaria que o senhor explicasse já, começar, o que isso representa, Porque a gente sabe disso, que a pressão é forte aí da NTT, do governo federal e principalmente dessa comissão especial da OAB em relação à situação da Rota Oeste, que é a concessionária que detém aí essa concessão da BR-163, não é isso mesmo? Esse anseio grande que a gente tem na solução do caso da BR-163, O que ocorre, Valdeci? A partir de maio, quando nós ingressamos nos trabalhos jurídicos em prol da comissão da BR-163 para resolver esse caso da BR-163, nós fizemos um levantamento, apresentamos um relatório final e a partir do ano, maio de 2020, a partir do ano de 2021, com os apontamentos que foram feitos, vale dizer, com as inverdades que a concessionária trazia ao público, dizendo que era culpa do governo federal, dizendo que não deram dinheiro para ela, enfim, um monte de conversa fiada, tá? Isso tudo foi desmistificado. A partir daquele momento que acabou aquele converseiro fiado, que enganava, inclusive, políticos, que levava, inclusive, prefeitos, vereadores e senadores, por exemplo, a estar do lado dela. A partir daquele momento, passou-se a ver um certo alinhamento no que a comissão da BR-163 apontou. Então, a primeira saída foi construir um TAC, que nada mais é um acordão. Esse TAC nós levamos para audiência pública, foi validado, que é um meio de resolver o conflito consensual, é um acordo. Mas esse acordo, ele depende de ajuste de vontade de três protagonistas. Um é a concessionária, o outro o poder público e outro é o investidor. O que está com, vamos dizer assim, como diz o linguajar, Valdecir, popular, capaia para gastar, Então essa era a melhor saída, seria o TAC, retomava a obra em 6 meses, isso é o sonho. E a gente não pode deixar de sonhar, nós somos brasileiros, nós somos progressista, nós temos que acreditar. Então, esse sonho do TAC, ele é a primeira saída. A segunda saída é a devolução amigável, que agora também é um acordo previsto em lei, tá? De devolução, é um acordo de rescisão. Nesse acordo de rescisão, você evita que o processo de caducidade se arrasta, evita judicialização, porque tem consenso. Está se devolvendo amigável, e com isso o governo já pode estruturar a nova licitação. Então, naquela audiência pública, nós saímos com esses dois resultados, tá? Que se o TAC não fosse efetivo, a concessionária iria fazer a devolução amigável, não iria deixar arrastar para um julgamento de caducidade, onde, inclusive, ela é penalizada, por exemplo, com proibição de contratação com o poder público, Então, o TAC, ele subiu para a reunião deliberativa, aprovou a minuta final do TAC das condições, mais um novo investidor começou a querer renegociar as suas cláusulas e condições. O TAC, então, está sobrestado. Paralelo a isso, nós pedimos à NTT que deliberasse quanto à caducidade, para não ficar parado, porque isso também foi resultado da nossa audiência pública, que não ficamos aguardando o sonho do TAC e não anda o processo de caducidade. Ninguém mais tolera isso, não dá mais.
E isso, a NTT cumpriu fielmente o que foi ali deliberado na audiência pública. Deliberou, julgou aquele processo de pré-caducidade, instaurou o processo de caducidade agora, tá? O processo de caducidade instaurado e já instruído, a Rota do Oeste, ela chegou no momento que ela apresenta a defesa e, nesse momento, ela fala se ela propõe a devolução amigável ou não. É o momento, tá? Então, ela saiu, ela teve que vir à luz do dia e dizer, vou devolver, porque era o momento. Então, se não cobra, se não é julgado na NTT, se não é instaurada a caducidade, dado o prazo para ela para dizer se ela vai devolver ou não, talvez ela não ia vir espontaneamente, como a gente viu que não veio até hoje. Parou de fazer obra em 2016, poderia ter vindo fazer isso no longo desse tempo. Não precisava ter esperado ser constituída uma comissão pela OAB Mato Grosso para fazer os apontamentos jurídicos e técnicos, inclusive apontar existência de ilícito e crime. Ela poderia ter feito isso espontaneamente, mas o que a gente vê? Faz só no último dia. Ontem foi o último dia que ela tinha de prazo. Protocolou devolução amigável. Mesmo eu falando dessa forma e trazendo ao público o que é realidade, mesmo assim, um acordo de devolução amigável é mais razoável, é mais célere, infelizmente, meus amigos, do que aguardar um julgamento de um processo de caducidade. Dentro de uma previsibilidade, de um julgamento de caducidade só na NTT, ela vai para ser mais rápida em maio de 2022. Depois tem a fase judicial, que eles podem judicializar na justiça arbitral e depois na justiça comum. Aí é aquela velha história, é lins, é incerto e não sabido, a gente não sabe o tempo. Então, quando você faz um acordo para rescisão, não tem litígio, acabou. Tá? Agora, qual é a análise agora? Nós vamos ter uma reunião daqui a pouco, daqui a poucas horas, 1h30 do Mato Grosso, vamos ter uma reunião fechada, óbvio, em sigilo, processo tramita em sigilo, com a concessionária, aonde a comissão da BR-163 vai ter conhecimento dos termos, das condicionantes, do que eles pretendem desse acordo de rescisão. Então, agora, essa análise pela NTT, ela baseia se é razoável a devolução, se o que eles estão propondo é viável, tanto legalmente, quanto a nível de governança pelo governo federal, né? Se a NTT avaliar que é bom os termos e condições, ela vai aprovar. Se ela avaliar que não é bom, ela vai fazer uma contraproposta. Isso, acredito que até março deve se resolver. Depois sobe ao Ministério da Infraestrutura. Passado pelo Ministério da Infraestrutura, vai para o Conselho do PPI da Presidência da República. Então, nós temos essas fases para chegar. Se tudo isso ocorrer e ser aprovada a devolução amigável, o governo já pode startar a licitação. Valendo lembrar, Valdeci, que na outra entrevista que eu dei aqui, eu disse que o governo federal, a pedido da comissão nossa da BR-163, já está estruturando os normativos e o certame da nova licitação. Por quê? Como o TAC não foi efetivo, as duas outras saídas é a menos amarga, a devolução amigável, e a mais amarga, a caducidade. Ambas levam à nova licitação. Então, o que nós pedimos? Para o governo não esperar o julgamento final, ou até mesmo uma intervenção federal, ou a devolução amigável, para começar a estruturar a nova licitação. O que é essa estruturação? É atualizar os projetos de obras a realizar, né? E estruturar o que ele quer. Se ele vai querer outorga para quem vai participar do certame, se ele vai fazer uma licitação por menor pedágio, quantos anos será essa concessão, essas situações que são governança, que o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, o Ministério, já tem isso tudo mapeado. Então, eu acredito que em 3, 4 meses eles já estruturam esse certame. Assim que for homologado pelo presidente da República a devolução amigável, ele já consegue startar o edital. Aí é o tempo de lei, né? De publicar os editais, recorrer prazo, tem o TCU no meio desse caminho, que também é feito consulta, e depois o tempo da nova empresa que ganhar essa licitação, o tempo que ela vai ter
estruturado na licitação para iniciar as obras. Então, meus amigos, ainda assim é o caminho mais rápido um acordo de devolução amigável. Porém, tem que ver se os termos são razoáveis e são lícitos, né, Valdeci? Essa é a análise que nós vamos fazer de hora em diante. Doutor, o senhor falava, nós entendemos perfeitamente aí que vai analisar as condicionantes aí, as condições, né, deste termo amigável. Ele será divulgado? Será que a população vai ter conhecimento? Será que é público isso aí? Vamos falar as condições que a empresa, a concessionária Rota Oeste está propondo ao governo para fazer esse acordo amigável? Valdeci, em regra, o processo na NTT são processos regulatórios, eles tramitam em sigilo. A comissão da BR-163, ele conseguiu historicamente, isso jamais ocorreu, uma entidade externa, conseguiu a habilitação como amos curiae, que nada mais é que o amigo da corte, um auxiliar do governo federal para resolver esse imbróglio que se criou com a paralisação das obras em 2016. Então, nós da comissão teremos acesso, mas o nosso acesso, ele é em sigilo. Então, nós não podemos divulgar, nós podemos divulgar os parâmetros básicos. Por óbvio, se eles querem fazer devolução, anistiando multa, coisas fora de razoabilidade, o governo federal não vai aceitar, ainda mais o governo atual, que é um governo progressista de direita, e não vai tolerar, não vai dar essa tamanha benéfice a quem causou tantos males a nós mato-grossenses, a nós brasileiros, às famílias que perderam entes queridos, aos amigos que se perderam. São mais de 700 vidas perdidas nessa concessão, nessa rodovia, causada por colisões frontais em decorrência da ausência de obras de duplicação. Então, essa vergonha, essa tragédia ocorrida, eu não tenho dúvida que o governo não vai aceitar uma devolução com muita benéfice à atual concessão, tá? Nem nós da BR-163 iremos tolerar isso, né? Mas temos que tentar forçar que a rescisão amigável ocorra nos parâmetros razoáveis para que podemos fazer uma nova licitação na maior brevidade possível. Lembrando também, Valdeci, que ano que vem é ano eleitoral, e ano eleitoral tem vedação de licitação, salvo engano, em 6 meses ou 3 meses, não lembro, antes do certame, tá? Então, nós temos ainda esse impasse. Mas, passada a eleição, se não conseguir estruturar até lá, passada a eleição já está no play da licitação, e eu não tenho dúvida que a BR-163 é uma rodovia no Brasil altamente lucrativa e altamente vantajosa. Vai ter muitos interessados nessa concessão, não tenho dúvida disso, Valdeci. Tá certo. Bom, eu achei interessante aqui que o senhor destacava aí o papel da OAB nessa audiência, neste acompanhamento, né? Como o amicus curiae, né? Que é o amigos, palavra latim, né? Que é o amigos da corte e, na verdade, é o amigos da sociedade mato-grossense. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a OAB Mato Grosso, na pessoa do Dr. Abel, do Leonardo Campos, né? Sempre também acompanha o nosso trabalho. E aqui, nessa reportagem, foi durante aquela audiência, o presidente da seccional da OAB, ele dizia que de 2014 a 2020, foram registrados mais de 9.900 acidentes nesse trecho de concessão, com mais de 550 mortes, né? Ainda são mais de 1.500 pessoas feridas, né? Graves ou moderadas, e mais de 6.600 pessoas feridas. Então, realmente, o impacto, né, doutor, além do econômico, vamos falar aí de vidas que têm ocasionadas aí a não duplicação, o não cumprimento, né, a gente não se discute, né, e acreditamos aí que a nova licitação, a viabilidade econômica, né, pelo volume de trânsito nessa importante rodovia federal, vai ser assim, vai despertar o interesse aí do Brasil, até mesmo de empresas de outro país aí, em relação a essa nova licitação, se isso vier a ocorrer, né, doutor? É exatamente isso, Valdeci. O maior impacto são as vidas. Essa luta é por vida, Valdeci, não tenha dúvida disso. A questão econômica,
se resolve. Você ganha hoje, perde, mas vida não tem solução, vida não volta. Então essa é a maior luta que nos motiva, nos motivou, continua nos motivando e vai nos motivar para lutar até o dia que tiver uma nova concessionária tocando e retomada as obras. Até que isso ocorra, nós da comissão da BR-163 não iremos desistir, Valdeci. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar quantos anos que for. Valendo lembrar, Valdeci, que nós ingressamos nisso em maio de 2020. E nós estamos hoje em dezembro de 2021. E em praticamente 1 ano e meio, nós conseguimos sair do zero, instaurar mais de 150 penalidades, porque essa preparação com infrações é necessária para abrir o processo de caducidade. Se você não tem fundamento para abrir, não se instaura. Conseguimos passar por uma audiência pública, conseguimos construir um TAC, conseguimos, nessa audiência pública, deixar a concessionária numa situação de um certo constrangimento pelo que ela fez, e ela mesma vinha dizer, se não ocorrer o TAC, eu vou devolver amigavelmente. Eu não vou esperar o julgamento da caducidade. Então, construímos todo esse passo, conseguimos fazer a NTT levar para a reunião deliberativa, aprovar o TAC, conseguimos fazer a NTT abrir o processo de caducidade. Essa abertura parece estar começando agora. Não, começou lá em maio de 2020, com as infrações onde eles fizeram defesa em cada auto de infração. Análise técnica em cada auto, houve todos esses julgamentos, e todos esses julgamentos fundamentou e subsidiou, motivou a abertura do processo de caducidade agora, com o prazo que se findou ontem, aonde eles vieram e fizeram a devolução amigável. Então, todo esse trabalho, nem um dia deixamos de trabalhar, nem um dia deixamos de cobrar, nem um dia deixamos de conversar, de fazer interlocução, de pensar. E não é só jogar pedra, é também chamar quem está inadimplente e falar, vamos resolver? Dá a mão dada aqui, vamos resolver, vamos construir junto. Mas preciso que vocês tenham palavra. Então, construímos e estamos aí no meio do caminho. Temos a certeza que, se os termos da devolução amigável não for bom a nós, público, a nós, usuários da rodovia, o governo federal não vai aceitar. Aí o caminho, meus amigos, é a caducidade, é o julgamento com as penalidades previstas em lei, tá? E sem medo de dizer, né, o que ocorreu nessa concessão de 2016 para cá, não tenho dúvida nenhuma que, se tiver um julgamento de caducidade, as penalidades vão ser a prevista em lei e na maior gravidade e potencialidade possível, porque é inadmissível a gente olhar, Valdeci, aqueles números de 550 mortes, e hoje ele ultrapassa 720, tá? Então, a gente é inadmissível olhar em 2021, dezembro de 2021, e dizer que faleceram 720 pessoas causada por falta de obras de duplicação, ou seja, batidas diretas ou colisões frontais ou capotamento. Então, é inadmissível isso, é inadmissível o que nós vivemos, estamos vivendo nessa rodovia. E lembrando mais uma, Valdeci, toda vez que o poder público penalizou e reduziu o pedágio, eles judicializaram, conseguiram eliminar e mantiveram o pedágio. Então, olha o que é um julgamento de um processo até o final. Ele arrasta muito tempo. Então, em nenhum momento a concessionária, ela, quando levou uma pena de redução de pedágio, por causa que não fez obra de infraestrutura, ela ficou quietinha. Ela procurou os meios para não pagar a conta. Tá? Nós pagamos, mas ela não paga. Então, essa conta, ela tem que ser paga rápido. E se os termos de devolução não for adequado, a proposição é uma só: caducidade com intervenção federal urgente. Não tenha dúvida disso. A classe política tem que se unir nessa onda perante o governo federal. Intervenção federal na rodovia. Não tem o que fazer, infelizmente ou felizmente. É o caminho mais árduo, mas é o caminho que tem que se seguir. Sem medo, tá? Doutor Abel, muito obrigado aí por esses esclarecimentos. É mais uma novidade, é mais um avanço, né? E aí o senhor explicou muito bem detalhado, né? Que aí é um processo lento, porque realmente está na área jurídica e
E aí o acordo amigável seria para nós, neste momento, vamos dizer assim, parece que a saída mais louvável, né? Se é que nós podemos considerar isso, durante todo esse tempo aí que já era para ter executado essa obra, né? Então fica aí o nosso abraço, nosso carinho aí e as nossas considerações pelo bom trabalho que a OAB vem fazendo aí, né? Junto à NTT e também à concessionária Rota Oeste, né? Que detém aí a concessão da rodovia BR-163. Obrigado, Valdeci, obrigado a todos. Tenham todos um bom dia aí, bom trabalho. Valeu aí, falamos com o Dr. Abel Isguarezi, né, presidente da Comissão Especial da OAB, que acompanha, portanto, aí este processo, né, de concessão da rodovia BR-163. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos na sequência.